Se você ainda se importa com o que os outros pensam de você, está vivendo a vida errada. Pode parecer uma afirmação dura, mas é a verdade que ninguém tem coragem de te dizer. A necessidade de validação é uma prisão invisível. Você pode até não perceber, mas suas escolhas diárias são moldadas pelo medo do julgamento. A roupa que veste, o que posta nas redes sociais, as palavras que escolhe ou evita dizer, até mesmo as decisões mais importantes da sua vida. Escolher uma profissão, um parceiro, mudar de cidade. Quantas dessas escolhas foram feitas com medo do que os outros vão pensar? E o pior é que a maioria das pessoas que você teme decepcionar nem se importa tanto assim. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para se libertar dessa armadilha mental? Um método prático, testado por algumas das mentes mais resilientes da história, que pode transformar sua forma de enxergar o mundo e te dar uma confiança inabalável. Hoje, eu vou te mostrar o método estoico para parar de se importar com a opinião dos outros. E no final, vou revelar o erro fatal que mantém a maioria das pessoas presas na busca eterna por aprovação. Se você não corrigir isso, nunca será realmente livre. Então, se você quer finalmente se libertar desse ciclo e desenvolver um mindset antifrágil, fica comigo até o fim, porque o que você vai aprender hoje pode mudar sua mentalidade para sempre. Porque você se importa tanto com o que os outros pensam. Essa não é uma característica exclusiva sua. Na verdade, isso faz parte da natureza humana. Nos tempos primitivos, ser aceito pelo grupo não era apenas uma questão de orgulho ou vaidade. Era uma questão de sobrevivência. Se você fosse rejeitado pela tribo, seria deixado para trás. E sozinho, sem proteção, sem comida, sem fogo, as chances de morte eram altíssimas. Por isso, ao longo de milhares de anos, nosso cérebro evoluiu para associar rejeição com perigo. E mesmo hoje, vivendo em cidades com milhões de pessoas, cercado por tecnologia, essa programação mental ainda está ativa. Só que agora, a rejeição não significa mais morte. Ela significa nada. Mas o seu cérebro não entende isso. E por isso, quando alguém te critica, quando você sente que não foi aceito, seu corpo reage como se estivesse em perigo. O coração acelera, as mãos suam, a mente começa a repetir os piores cenários possíveis. É exatamente por isso que você tem tanto medo de errar em público. É por isso que você hesita antes de falar em uma reunião. É por isso que você se sente desconfortável quando percebe que alguém está te julgando. Mas existe um grande erro que a maioria das pessoas comete: tentar agradar a todos. Aqui está a verdade que poucos aceitam. Você nunca vai agradar todo mundo. Não importa o que faça, sempre haverá alguém para criticar. Se você for gentil demais, vão dizer que é fraco. Se for firme, vão dizer que é arrogante. Se veste de um jeito, vão te julgar. Se muda seu estilo, vão dizer que você está forçando algo. Então por que continuar tentando? Quando você faz algo apenas para ser aceito, entrega seu poder para os outros. Você se torna um reflexo das opiniões externas, em vez de ser uma expressão genuína de quem realmente é. E no fim, quem vive para agradar a todos acaba não agradando ninguém. Porque ninguém respeita alguém que não tem uma identidade própria. Agora pense por um momento. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo do que os outros poderiam pensar? Já quis falar algo importante, mas ficou calado porque temia ser julgado. Já quis iniciar um projeto, mas desistiu antes de começar, porque imaginou que as pessoas iriam criticar. Quantas oportunidades você perdeu porque estava esperando a aprovação de alguém? Isso acontece o tempo todo, mas a verdade é uma só. As pessoas estão muito ocupadas com os próprios problemas para ficarem pensando tanto em você. Elas podem até te julgar por alguns minutos, mas no final do dia, cada um volta para a sua própria vida.
E enquanto você sofre por um julgamento que já foi esquecido, está desperdiçando tempo e energia que poderiam estar sendo usados para construir a vida que você realmente quer. A pergunta que você precisa se fazer é: até quando você vai continuar preso nisso? Porque agora você vai descobrir o que os estoicos diziam sobre a opinião dos outros e por que isso pode mudar completamente sua forma de ver o mundo. Se alguém fala mal de você, tenta te diminuir ou espalha mentiras a seu respeito, o que você faz? A maioria das pessoas reage imediatamente. Tentam se justificar, tentam provar que são boas, tentam mudar a opinião alheia. Mas os estoicos viam essa reação como um grande erro. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, disse uma vez: se alguém fala mal de você, não tente se defender. Apenas viva de modo que ninguém acredite neles. Essa frase resume o segredo estoico para se libertar da opinião dos outros. Você não pode controlar o que as pessoas pensam, não pode impedir que alguém te critique, mas pode controlar sua própria conduta. E se você age com integridade, se sabe que está no caminho certo, as palavras dos outros se tornam irrelevantes. Afinal, por que perder tempo com algo que você não pode mudar? Esse é um dos conceitos mais poderosos do estoicismo: diferenciar o que está sob seu controle do que não está. Seus pensamentos, suas ações, seus valores. Isso está sob seu controle, mas a opinião dos outros não está. Gastar energia tentando mudar algo que não depende de você é pura perda de tempo. Imagine um ator no palco de um teatro. Ele pode controlar sua atuação, sua fala, sua postura, mas ele não pode controlar como a plateia vai reagir. Se ele fizer o melhor que pode e alguém ainda assim não gostar, o problema não é dele. O mesmo vale para a sua vida. Se você está sempre se preocupando com o que os outros vão pensar, está tentando controlar algo incontrolável. E essa é a receita perfeita para a frustração. Pense nos grandes líderes da história. Pessoas como Sócrates, Marco Aurélio, Gandhi, Martin Luther King. Todos eles foram criticados, ridicularizados e até perseguidos. Se eles tivessem se preocupado em agradar a todos, teriam desistido antes de realizar qualquer coisa significativa. Sócrates, por exemplo, foi condenado à morte por suas ideias, mas permaneceu fiel aos seus princípios até o último momento. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e também um estoico, enfrentou traições, críticas e adversidades imensas. E mesmo assim, ele escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Portanto, vigie-os com cuidado. Esses homens sabiam que não importa o que os outros dizem, o que importa é o que você faz. Porque quem vive para agradar os outros nunca será realmente livre. Se a sua felicidade depende da aprovação externa, então você nunca terá controle sobre sua própria vida. Sempre haverá alguém com uma opinião diferente. Sempre haverá críticas. Sempre haverá julgamentos. A única saída é se libertar desse ciclo. E para isso, você precisa de um método prático. Agora, eu vou te mostrar o método estoico definitivo para parar de se importar com a opinião dos outros e agir com confiança inabalável. Prepare-se. Agora que você entende por que se importa tanto com a opinião alheia e como os estoicos enxergavam essa questão, chegou a hora de colocar em prática um método que pode transformar completamente sua forma de lidar com críticas e validação externa. Aqui estão 3 técnicas estoicas que, quando aplicadas corretamente, vão fortalecer sua mentalidade e te libertar dessa necessidade de aprovação. A primeira delas é a regra dos 5 minutos. Imagine que você acabou de ouvir uma crítica ou um comentário negativo sobre algo que fez ou falou. Seu primeiro impulso é reagir. Você sente aquela necessidade imediata de se justificar, de provar seu valor. Mas antes de responder, pare. Espere 5 minutos. Nesse tempo, faça a si mesmo
3 perguntas. Essa opinião realmente afeta minha vida de forma significativa? Essa pessoa tem autoridade ou conhecimento para me criticar sobre esse assunto? Estou agindo de acordo com meus valores ou apenas tentando agradar os outros? Essas perguntas colocam a crítica sob perspectiva, porque na maioria das vezes, aquilo que parece um grande ataque no momento não tem importância real a longo prazo. Quando você se dá esse tempo para pensar, evita reações impulsivas e desnecessárias, e com o tempo, percebe que muitas opiniões simplesmente não valem sua energia. A segunda técnica é o exercício da indiferença, e aqui está algo que poucos têm coragem de fazer: se expor intencionalmente ao desconforto de ser julgado. Isso significa, por exemplo, vestir algo incomum, falar sobre um assunto polêmico em público, ou postar algo sem se preocupar com curtidas e comentários. O objetivo não é chocar ou provocar, mas sim treinar sua mente para lidar com a desaprovação sem entrar em pânico. O que acontece quando você faz isso? Percebe que o medo do julgamento é muito maior na sua cabeça do que na realidade. A maioria das pessoas está ocupada demais consigo mesma para ficar te analisando o tempo todo. E mesmo que alguém te julgue, o impacto disso na sua vida é mínimo. Com a prática, você começa a se importar cada vez menos. E essa liberdade vale mais do que qualquer aprovação externa. A terceira técnica é a técnica do espelho estoico. O conceito é simples. Todas as noites antes de dormir, reserve alguns minutos para refletir sobre suas ações do dia. Pergunte-se: hoje eu tomei decisões baseado nos meus valores ou no medo do julgamento? Eu evitei fazer algo que queria por receio da opinião alheia? Se ninguém pudesse opinar sobre minha vida, o que eu teria feito diferente? Esse exercício de autorreflexão fortalece sua confiança interna. Você deixa de buscar aprovação nos outros porque passa a confiar no seu próprio julgamento. E com o tempo, se torna alguém que age com autenticidade, sem precisar da validação de ninguém. Agora que você conhece essas 3 técnicas, é hora de aplicá-las no seu dia a dia. No trabalho, se alguém criticar suas ideias, use a regra dos 5 minutos. Avalie se essa crítica realmente importa antes de reagir. Na vida pessoal, se sentir que precisa mudar algo em si mesmo para ser aceito, faça o exercício da indiferença. Se exponha ao desconforto até que ele perca o poder sobre você. E todas as noites, use a técnica do espelho estoico para garantir que suas ações estão alinhadas com seus valores e não com a necessidade de aprovação externa. A partir do momento em que você implementa essas práticas, algo muda dentro de você. O medo de ser julgado diminui. Sua confiança cresce. E sem perceber, você começa a agir com mais liberdade. Mas ainda existe um erro fatal que pode te prender de volta ao ciclo da validação externa. E se você não estiver atento, pode cair nessa armadilha sem nem perceber. Agora, eu vou te mostrar qual é esse erro e como evitar que ele sabote todo o seu progresso. Você já percebeu que por mais que tente agradar as pessoas, nunca é suficiente? Não importa o que faça, sempre vai existir alguém para criticar, duvidar ou tentar te diminuir. E mesmo sabendo disso, você continua tentando. Mas existe um erro fatal que faz com que a maioria das pessoas permaneça presa nessa necessidade de aprovação. E esse erro é simples: buscar validação interna através de comparações externas. Aqui está o que acontece com a maioria das pessoas. Elas tomam uma decisão baseada no que realmente querem. Então, começam a se perguntar o que os outros vão pensar dessa escolha. Elas buscam sinais de aprovação ou desaprovação. Se recebem críticas ou olhares negativos, começam a duvidar de si mesmas. Se recebem elogios, sentem-se bem por um momento, mas logo precisam de mais aprovação para manter essa sensação. E o ciclo se repete. Isso acontece porque muitas pessoas não sabem como validar suas próprias escolhas internamente.
Elas precisam de um espelho externo para dizer se estão no caminho certo. O problema? Esse espelho está sempre distorcido, porque cada pessoa tem uma opinião diferente. Hoje alguém te elogia, amanhã te critica. Hoje te apoiam, amanhã te ignoram. Se sua confiança vem dos outros, você nunca terá controle sobre ela. A única forma de romper esse ciclo é parar de buscar validação no mundo externo e começar a construir sua validação interna. Antes de qualquer decisão, pergunte-se: isso está alinhado com meus valores e princípios? Isso vai me levar para onde quero estar? Se ninguém pudesse opinar sobre isso, eu ainda faria? Se a resposta for sim, siga em frente. Se a resposta for não, talvez sua escolha esteja sendo influenciada por um desejo inconsciente de agradar os outros. E se for esse o caso, é hora de mudar sua mentalidade. Pense em qualquer pessoa que você admira. Pode ser um grande empresário, um líder, um artista ou um filósofo. Agora pergunte-se: essa pessoa chegou onde está porque tentou agradar todo mundo? A resposta quase sempre será não. Pessoas bem-sucedidas e autênticas aprenderam a confiar em seu próprio julgamento, em vez de depender da aceitação dos outros. E essa é a chave para a verdadeira liberdade mental. Agora que você entende esse erro fatal, precisa aprender como consolidar essa nova mentalidade no dia a dia. E no próximo passo, vamos amarrar tudo isso para garantir que você nunca mais caia na armadilha da aprovação externa. Se você chegou até aqui, já percebeu quanto a necessidade de aprovação pode limitar sua vida. Você entendeu por que nos importamos tanto com a opinião dos outros, viu como os estoicos enxergavam esse problema e aprendeu técnicas para se libertar dessa prisão mental. Mas o conhecimento por si só não muda nada. O que transforma sua vida é a aplicação prática. Então, aqui está o seu desafio. Aplique a regra dos 5 minutos por uma semana. Sempre que sentir vontade de reagir a uma crítica ou se preocupar com o que os outros vão pensar, pare, respire, pergunte-se: isso realmente importa? Essa pessoa tem autoridade para definir minha vida? Estou vivendo de acordo com meus valores ou tentando agradar os outros? Ao final da semana, observe as mudanças. Você provavelmente vai perceber que 90% das preocupações que tinha eram irrelevantes. E agora, eu quero saber de você. Qual foi a última crítica que te fez perder o sono? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos trocar ideias e fortalecer essa mentalidade juntos. Se esse vídeo te ajudou, se fez você enxergar as coisas de uma forma diferente, aproveita e se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar mais conteúdos sobre estoicismo, resiliência e mentalidade forte. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Lembre-se, a única opinião que realmente importa é a que você tem sobre si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.